Boa noite a todos e todas. Conforme abordamos ontem, essa aula está sendo gravada. É importante que vocês possam autorizar, né, essa gravação, conforme vocês vão receber uma informação aqui. Nós estamos trabalhando aqui com o curso Pais de Atletas, como apoiar e fazer a diferença. É uma organização do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e do Futsal. Eu sou o professor Juliano Fernandes da Silva, estou responsável por esta ação do curso. O curso ele está dentro de um projeto chamado Centro de Desenvolvimento do Futebol e do Futsal, financiado pela Secretaria Nacional do Futebol e Defesa do Direito do Torcedor, e é coordenado pelo professor doutor Paulo Henrique Borges. Além disso, esse curso está sendo realizado em parceria com a Federação Catarinense de Futsal. Esse curso buscará tratar como os pais podem contribuir, tem buscado tratar, desculpa, podem contribuir positivamente para o desenvolvimento de jovens atletas no futsal e no futebol, sendo abordados temas essenciais como os diferentes níveis de envolvimento parental, a relação entre pais, atletas e treinadores, além dos comportamentos adequados em momentos de competição e treinamento. Ontem nós tivemos o professor Michel Milistetti e hoje temos o professor doutor Fabrício João Mila, que falará sobre a tríade atlética, a importante relação entre atletas, pais e treinadores. O professor Fabrício é doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Kingston, Canadá, na Queen's University, desculpe, sob orientação do professor Jean Coté. É mestre em Educação Física na mesma instituição, na UFSC, e bacharel em Educação Física pela Horus Faculdades. Licenciado em Educação Física pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a Chapecó. Também é pesquisador integrante do Núcleo de Pesquisa e Pedagogia do Esporte, do NUP, no Laboratório de Pedagogia do Esporte, na UFSC. Suas investigações versam pelas temáticas do desenvolvimento esportivo de crianças e jovens, em especial o envolvimento parental no esporte. Professor Fabrício, é uma honra ter você aqui conosco. Fique super à vontade para os próximos 90 minutos que teremos. Ontem tivemos cerca de 170 acessos, né? Geralmente tínhamos ali 105, 110 pessoas que ficaram diretamente em todo o curso. Passo para você. Obrigado, Juliano. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Queria começar agradecendo, né, o convite em nome do professor Juliano, do professor Paulo, em nome do presidente Nelson, para participar aqui desse momento com vocês, né? Como o Juliano falou, se iniciou ontem, temos o dia de hoje e também temos o dia de amanhã. Esses 2 dias especificamente mais focados em falar ou em repassar para vocês algumas informações, algumas estratégias relacionadas ao envolvimento, né, da família, do envolvimento dos pais no esporte. Para mim é sempre gratificante poder colaborar com as famílias de alguma maneira, né, colaborar com vocês e falar sobre esse assunto que para mim me agrada bastante. Eu vou começar aqui já compartilhando a minha tela, que vai nortear um pouco do que a gente vai conversar hoje. E em seguida a gente vai então começando esse diálogo, digamos assim. O áudio tá ok? Tudo certo? Sim, Ótimo. falou do Qualquer coisa, alto. Juliano, Tá. exato, só me chamar aí, a gente intervém. Deixa eu aumentar aqui. Para colocar no modo apresentação. Ótimo. Acho que foi. Fechou. Bom, deixa eu só fechar aqui a janelinha. Eu não vou estar vendo vocês, mas a gente Não. vai dialogando. Bom, gente, como o professor Juliano detalhou, então, e vocês também já sabiam, até por conta da programação do evento, né, hoje, a gente tem essa temática, esse assunto como uma temática norteadora, né, a tríade atlética, a importante relação entre atletas, pais e treinadores. O que eu vou tentar passar aqui para vocês, que eu vou, na verdade, informá-los, ajudar vocês com algumas informações, conhecimentos, estratégias, como eu disse, avançar um pouquinho mais de maneira específica naquilo que o professor Michel falou ontem. Ontem a abordagem do Michel ela foi muito mais genérica, ele tratou os aspectos ali do talento, né, dos mitos que estão relacionados à formação esportiva, e aí a família, né, os pais, eles já se envolvem nesse tipo de discussão.
Mas, obviamente, a gente tem, né, uma característica de especificidade desse envolvimento que é sempre importante de ser relatada e que, com o passar dos anos, vem sendo cada vez mais, não uma problemática no sentido negativo, mas vem sendo muito mais relevante a discussão por conta da máxima influência, né, que vocês têm no desenvolvimento dos filhos de vocês, tá bom? Para começar, eu vou pedir por gentileza que vocês acessem por meio desse QR Code o Menti, que tem uma pergunta para vocês responder, que é essa pergunta que vocês enxergam aí. Como que vocês definem a experiência parental no esporte? Eu já peço desculpa de antemão que eu não tenho certeza se vai permitir a resposta de todos, mas se eu notar que tem mais respostas do que a permissão, eu abro uns 5 minutinhos para vocês dialogarem no microfone, tá? Eu vou deixar aqui o QR Code e aí daqui 1 minutinho eu vou trocar a tela para trazer as informações que vocês já devem estar colocando aí. Então basta acessar pelo QR Code, vai jogar vocês direto lá para a aba da pergunta e vai pedir um código que é esse código aqui em vermelho, 73548734, tá? Eu vou aguardar só uns segundos aqui para ter a oportunidade de vocês conseguirem validar esse QR Code e aí eu já vou passar lá para outra tela. Pode ser acessado pelo celular, enfim, fica até mais fácil. Show. Eu vou parar de compartilhar agora, tá, pessoal? Porque eu vou compartilhar uma outra tela aqui, onde a gente vai ter as perguntas. E depois eu volto aqui para a apresentação, tá bom? As perguntas não, desculpa, a pergunta. Ó, já tem algumas respostas aparecendo aí. Deixa eu aumentar aqui. Como vocês definem a experiência parental no esporte, então? Alegria, emoção, difícil, ansiedade? Vamos esperar, deve ter mais aí. Não tenham vergonha de responder, tá, pessoal? Não tem resposta certa e nem resposta errada. Aqui é uma tentativa de compreender de vocês o ambiente que vocês estão inseridos, como que é essa experiência. Essa experiência do suporte dos pais, né? Então, é, Exato. Como vocês se envolvem nesse ambiente, oferecendo suporte, as demandas que vocês têm, em termos até emocionais, como é isso tudo para vocês? Desafiador, empatia, uhum, orgulho, incentivo, ótimo, ó, tá aumentando isso aí. O site demora um pouquinho para carregar, mas ele vai, aos pouquinhos, ele vai dando essa dimensão. Mas a gente já consegue perceber um pouquinho de como é, ó. Isso para mim é uma informação bem, bem importante. Ansiedade, difícil, empatia, incentivo, apoio, acompanhar, um misto de alegrias, amo acompanhar meu filho, incertezas, desafiador, aprendizado, ótimo. Bom, vocês podem ir respondendo, pessoal, nesses próximos 30 segundos, mais ou menos, se entrar alguma outra resposta, conforme a gente vê que está entrando. Mas uma lógica geral, a gente consegue ver, né, a percepção específica aqui de vocês, como tem elementos que são muito similares, digamos assim, obviamente respeitando cada realidade que vocês estão inseridos, específica, né? Mas também algumas características que são muito singulares, né? Que para alguns, por exemplo, pode ser mais desafiador, pode não ser, a questão dos erros e acertos, o misto de alegria, como vocês estão colocando ali, orgulho, empatia, todas essas características, esses sentimentos, né? Essas sensações, são aspectos que estão muito relacionados, obviamente, ao que é se envolver no esporte, né? Ter um filho, uma filha praticando algum esporte e a maneira como ele vai se desenvolvendo e como isso influencia vocês na maneira que vocês têm essa experiência. Ótimo. Então, numa lógica geral, isso é bacana para mim ter a noção mais ou menos de como vocês percebem isso. A gente vai avançar, ou, né, vamos buscar avançar hoje aqui nessa noite um pouco mais sobre isso,
falando justamente sobre as relações que vocês têm dentro desse processo na tríade com os atletas e com os treinadores, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, eu peço desculpa se alguma resposta não vai aparecer, mas a gente vai, obviamente, ter a oportunidade de ouvir vocês também um pouco no final, tá bom? Eu vou novamente é, parar esse compartilhamento aqui e vou voltar para a minha apresentação, tá? Agradeço a todos aí que responderam, tá, pessoal? E realmente peço desculpa se alguma resposta de vocês não apareceu a tempo. Ótimo. A gente então tem essa dimensão do que é para vocês esse tipo de experiência, né, de estar envolvido com as crianças e com os jovens filhos de vocês no esporte. Mas basicamente, eu gosto muito de um vídeo que representa muito bem o que é esse tipo de experiência e até o que vocês falaram de modo geral. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo agora. Não, não travou, não. Tá acontecendo. O vídeo é sem áudio mesmo, Fabrício? Opa, O vídeo é sem áudio mesmo? Algumas pessoas estão perguntando. ele tem só uma música de fundo, basicamente. Não, Mas acho que é só para o pessoal não ficar ansioso. Pode continuar. que estranho. Era importante que tivesse o áudio rodando. Bom, pessoal, realmente então não saiu o áudio, peço desculpa. Hum, Ele não tinha frases, né? Não tinha nada de falas das pessoas, mas ele tinha uma musiquinha de fundo que rodava. O que vocês puderam perceber então com esse vídeo é basicamente mais ou menos aquilo que vocês falaram, né? Olha, o aspecto do envolvimento das famílias, e olha, esse vídeo era uma campanha para o Dia das Mães, mas representa muito da influência geral das famílias, né? Do quanto que vocês se dedicam, do quanto que vocês investem tempo, investem dinheiro, né, para ajudar ou para oferecer suporte para os filhos. Em alguma medida, esse trabalho árduo vai sendo recompensado depois. Obviamente que não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho, uma atividade, né, digamos assim, que vocês desempenham com facilidade, porque há muitas nuances, há muitos desafios, mas basicamente representa um pouco daquilo que vocês falaram nessa na oportunidade aí das perguntas. O que é importante, então, a gente perceber daí quando a gente também usa um pouquinho aqui da literatura científica para dar uma noção do que é esse tipo de envolvimento, né? Vocês, famílias, pais, mães, enfim, responsáveis, vocês têm um papel crucial, né, na formação, no desenvolvimento das crianças e dos jovens. É, a capacidade de vocês de coparticipação, que a gente chama, né? Vocês participam conjuntamente com os filhos, não basta, não é apenas os filhos jogando ou competindo, mas vocês participam desses momentos da vida esportiva deles a todos os momentos. Então, há uma quantidade muito relevante
das chances de vocês ajudarem eles a atingir o potencial esportivo com base na maneira como vocês, né, oferecem suporte, ou não, né, se esse suporte, por exemplo, for um pouco negativo. Há uma capacidade muito grande de vocês aumentarem ou proporcionarem que essa experiência esportiva tenha efeitos psicossociais positivos. O Michel falou muito disso ontem, né, do quanto a gente tem atletas que mentalmente já estão saturados e um processo de saturação que geralmente começa na infância, quando a gente tem pais ou mães que são muito envolvidos de uma maneira negativa, de pressão, sabe, de correspondência apenas a resultados ou coisas que por vezes infringem o que é uma experiência esportiva saudável, né, de crianças e jovens. E, obviamente, qualquer tipo de envolvimento que vocês possam vir a ter, desde que ele seja positivo, ele vai trazer uma série de benefícios para o desenvolvimento das crianças, dos jovens, né, dos filhos de vocês, com base, obviamente, e aqui a gente fala do futebol com base na modalidade, com base no ambiente, cada situação, cada contexto tem um aspecto importante. Beleza? Então a gente tem uma dimensão aqui inicial do que é esse tipo de envolvimento e como que a gente pode entender essa compreensão mais específica do que o Michel trouxe ontem, numa ótica mais geral, e aqui numa ótica mais específica e muito rápida também, né? Por questões de tempo, a gente não consegue abarcar tantas coisas. Mas aí, se a gente pensa nesse tipo de envolvimento, em especial os aspectos positivos, estão muito relacionados a essas questões aqui, né, do aumento do prazer, da motivação, da participação dos filhos no esporte, a capacidade que vocês têm de fortalecer a relação com eles por meio da prática esportiva. Isso é um fato muito comum e muito presente, né, na realidade de crianças e de jovens que praticam esportes. A presença de vocês, como eu disse anteriormente, como co-participantes, ela é inevitável. Vocês vão estar sempre imersos nessa realidade, vocês muitas vezes vivem muito mais até do que os próprios filhos a experiência esportiva. Há o auxílio, obviamente, a alcançar o melhor desempenho, então vocês estão sempre num aspecto positivo, tentando oferecer o suporte que mais se adequa às necessidades que os filhos de vocês têm, que as crianças têm, para que elas atinjam, desculpa, o melhor potencial. E, obviamente, é um trabalho muito importante e de necessidade muito importante, que é a relação que vocês constroem com os treinadores dos filhos de vocês e como isso é importante no sentido de afetar ou não a experiência esportiva, né, dessas crianças e desses jovens. E esse é um lado da moeda, né? O outro lado da moeda seriam os aspectos negativos. E aqui trago alguns exemplos também para vocês terem uma Fabrício, noção. você Oi? travou o slide, você tá passar para o próximo, não sei que tá no vídeo. Não, tá no vídeo ainda? Que tá no slide do vídeo, então tem que passar para o próximo, tá? Perdão, deixa eu voltar aqui. Já vou voltar aqui para. Agora tem o slide de pontos positivos e negativos, é esse aí? Exato. Obrigado. Desculpa, eu não tinha percebido. Então, pessoal, recapitulando aqui o aspecto do envolvimento positivo que as famílias têm no esporte, todos esses aspectos de cima aqui que eu mencionei, o prazer, a motivação, a participação dos filhos, o fortalecimento da relação, tudo isso é muito importante. Esse, como eu disse, é um lado do processo. O outro lado do processo, que geralmente se sobressai quando ele é muito negativo, evoca algumas características como o aumento da ansiedade, um exacerbado sentido ou direcionamento à pressão que os pais causam nos filhos, e que, porventura, isso diminui o prazer da prática esportiva, diminui a diversão, diminui o interesse, leva, em últimos casos, a um dropout, um pouco daquilo que o Michel falou ontem também. E aí o excesso no resultado, o excesso no desempenho, ou o foco, né, nesse tipo de condição, os pais só se importam com o resultado, só se importam com o desempenho, é isso que conta. Então, a família, os pais baseiam a experiência esportiva do filho e deles com base nesse tipo de indicador, digamos assim. Isso é um ponto negativo, né, obviamente. Esse tipo de comportamento ou de consequência gera, então, algumas características de conflito, não só com os filhos, mas também com os treinadores, porque há um certo impasse em termos de expectativas, em termos de objetivos, e isso é muito importante que haja alinhamento. Toda vez que isso se desalinha, isso é uma característica negativa muito presente. E aí, como eu disse, o abandono ou a desistência seria como se fosse o último nível de impacto, de influência do que é uma experiência negativa
proporcionada aos filhos por meio da influência parental, né? Então, numa lógica geral, avançando no aspecto da influência, os aspectos positivos e negativos dão o tom do que seria o ideal ou do que não é muito aceitável em termos de envolvimento, certo? Bom, eu trouxe aqui agora uma história, uma espécie de uma história fictícia, obviamente, mas uma espécie de uma demonstração um pouco mais específica do que a gente está falando até agora. Eu vou ler ela aqui rapidamente para vocês, para quem sabe até ajuda vocês a se sentirem mais conectados com esse tipo de informação. Então, por exemplo, é uma história de uma mãe. Quando o nosso filho começou a jogar futebol, eu não tinha a menor ideia sobre esportes com bola. Isso não mudou quando ele foi transferido para uma academia juvenil ou um clube aos 14 anos de idade. Para mim, foi uma mudança normal para outro clube. Fiquei ainda mais surpreso ou surpresa, né, quando percebi as tarefas que cabiam a nós, pais e família, quando ele foi para lá. Esse mundo era completamente diferente do que conhecíamos antes. Não era apenas um novo desafio para ele, mas para toda a família. Os treinos, 4 a 5 vezes por semana, e os jogos dos torneios no fim de semana interferiam muito no tempo de lazer da nossa família. Muitas vezes eu me sentia como uma gerente, coordenando os compromissos escolares dele, bem como seus compromissos familiares de lazer, juntamente com o esporte. Agora eu vou passar para o próximo slide para vocês terem uma noção de alguns aspectos que esse texto traz que são importantes, especialmente esses em negrito. Veja como tem algumas nuances ou alguns desafios que começam a aparecer quando a gente analisa o que é o envolvimento das famílias e que por vezes a gente não percebe durante nossa jornada, durante o nosso dia a dia que a gente está envolvido com as crianças e os jovens, como família, como pais que oferecem suporte. Por exemplo, o fato de não ter a menor ideia sobre o que é o esporte que o filho está praticando, a mudança de um ambiente de treino para o outro, por exemplo, um ambiente mais formal ou um clube, como é o caso talvez de muitos de vocês aqui, os filhos ingressando em clubes ou já estando em clubes, né? Uma outra dinâmica. Isso também oferece para vocês uma espécie de novas tarefas ou novos desafios que vocês têm que ajudar eles a se ao desafiar para que vocês consigam superar essas questões. É, obviamente, a questão de como isso interfere não só na expectativa de vocês, pessoal como pai ou como mãe, mas no círculo familiar como um todo. Isso é um fato, isso afeta realmente. E a interferência que a gente chama mais ou menos de uma interferência logística, né? E que envolve uma espécie de envolvimento financeiro, envolvimento de tempo, que é uma característica de demanda que é muito presente hoje em dia e talvez uma das que mais se sobressai nesse aspecto do quanto as famílias investem tempo, investem dinheiro, transformam ou readaptam a maneira como a família gere a vida dela na semana, no fim de semana, especialmente quando há as competições, e tudo que envolve o ofertar o melhor possível em termos de suporte para crianças e jovens, certo? Então veja como que quando a gente analisa o processo, ou uma história, nesse caso fictícia, mas que eu acredito que se assemelha a muito de vocês, a gente começa a captar alguns aspectos, algumas características que são importantes e que fazem sentido para a maneira como eu, pai, eu, mãe, me comporto ao se envolver, ao me envolver, melhor dizendo, né, com os meus filhos. Então, isso é para demonstrar para vocês que há muitos desafios na jornada, né? Essa jornada que vocês têm de oferecer suporte, de estar presente, de conduzir as experiências esportivas com os filhos. E aí, basicamente, a gente vai falar de demandas ou de aspectos que envolvem esse tipo de comportamento ou que influencia a maneira como vocês lidam com isso. A gente tem algumas demandas que são características. As demandas competitivas, desenvolvimentais, organizacionais e também as demandas pessoais, certo? Eu vou passar rapidamente agora por cada uma delas para vocês entenderem e, de repente, começam a assimilar um pouco com a realidade de vocês. Demandas organizacionais são basicamente aquelas que estão relacionadas aos encargos diários de ter os filhos envolvidos em esporte. Por exemplo, a compra dos materiais para ele ter a prática adequada, por exemplo, chuteira, meião, calção, uniformes, e todos os outros utensílios que são relevantes para a prática do futebol ou do futsal, por exemplo. O aspecto financeiro, como eu disse, o aspecto de tempo, mas especialmente o aspecto financeiro, porque a gente tem uma característica de pai ou de mãe que começa a ter um perfil de pai consumidor, daquele pai que
por pagar ou por investir dinheiro no filho, espera sempre que haja um retorno. E quando esse retorno não vem de imediato, ele se frustra, ele e ela se frustram e, obviamente, quase que 100% das vezes, debruçam essa frustração sobre os filhos, né? Então, a demanda organizacional está muito relacionada a essas características de proporcionar ou dar todas as características de equipamentos, enfim, tudo que for necessário para que os filhos tenham uma prática esportiva adequada. A demanda competitiva, ou as demandas competitivas, como o nome já diz, está muito relacionada à competição, e a gente vai falar muito mais sobre ela amanhã, né, quando a gente falar sobre competições. Mas, para dar uma pincelada no que é isso, é tudo aquilo que está relacionado ao momento da competição. E aí, basicamente, em três momentos: o pré-competição, o dentro ou durante a competição, né, e o pós-competição. Competição também, no caso aqui, partidas ou, né, ou os jogos em si. Tudo que está envolvido com esses três ambientes de competição, pré, durante e pós-competição, é um tipo de demanda específica que afeta muito as famílias hoje em dia, né? Como eu me preparo, como eu ajudo a preparar o meu filho e minha filha para a competição, como eu me comporto durante a competição, o que que eu faço depois da competição, especialmente se meu filho tem uma derrota ou uma experiência negativa. Tudo isso, como eu disse, amanhã a gente vai ver com maior ênfase, mas é uma demanda muito forte, muito presente nas famílias hoje em dia, que afeta muito a participação das famílias. As demandas desenvolvimentais são aquelas relacionadas ao aspecto de trajetória esportiva das crianças e dos jovens dentro do esporte, mas também não só dentro do esporte, como fora dele. Ou seja, não basta apenas, na preocupação das famílias, oferecer o maior ou melhor suporte para os filhos durante o esporte, mas fazer com que eles, ao usufruírem dessa experiência esportiva, e caso eles não venham a ser profissionais, né, na modalidade que eles atuam, por exemplo, no futebol ou no futsal, que eles possam usufruir da experiência e fomentar ou promover novos cenários de atuação pós a experiência esportiva e que possa, por exemplo, ser transportado para a vida. Um exemplo muito claro aqui é o alinhamento entre educação e esporte. Como que os filhos vão fazendo junto com os pais esse balanço do quanto tempo eu invisto no esporte, quanto tempo eu invisto na educação do filho, enfim, porque são dois caminhos que se juntam, mas que depois acabam que se separam e é preciso tomar decisões. Então, tudo que está relacionado ao pensar ou projetar o futuro dos filhos dentro e fora do esporte é uma demanda de desenvolvimento da criança, o desenvolvimental, que afeta a maneira como as famílias pensam. E por último, e não menos importante, as demandas pessoais, porque cada família, cada pai, né, cada mãe, experiencia com os filhos experiências esportivas muito singulares, emocionalmente falando, nas interações que essas famílias têm com os outros agentes do meio esportivo, não só com os filhos, e aqui a gente pode estar, obviamente, os treinadores e outros pais. Então, é muito importante que a gente considere que os pais, as famílias, têm uma demanda pessoal muito forte. Como eu me porto em determinada situação, como que eu reajo a determinada situação, e aí a gente vai perceber que o aspecto emocional ele é presente, a gente não consegue dissociar isso. Beleza? Essa ideia de demandas, então, é para ter uma compreensão geral do que afeta vocês quando vocês se envolvem na prática esportiva com os filhos. E aí, uma maneira de favorecer esse tipo de participação e de compreensão aos desafios que as demandas trazem e para Fabrício, que... Opa! só uma parte ali, muito bom essa primeira parte, aqueles conceitos, né? Muitos pais ali já começam a identificar, alguém colocou ali Sim. nutricionista como outra, uma das demandas, está classificado. Teve um momento ali que você falou do dropout, e aí, por mais que seja um termo em inglês, às vezes não estamos acostumados na nossa. Ah, Você sim, poderia sim. explicar, né, o que que Exato. seria, qual que é essa preocupação, para depois, Perfeito. talvez, embasar outras discussões? Obrigado. Uhum. Perfeito. Gente, é verdade, usei o termo em inglês porque também é um termo comum, né, quando a gente se refere a isso, mas o dropout nada mais é que uma desistência por esgotamento da prática esportiva, no sentido de, devido a uma quantidade recorrente e forte de experiências negativas que as crianças vêm sofrendo no esporte, por exemplo, e aqui situando no aspecto das famílias, um aspecto de envolvimento muito presente, muito de tirar a autonomia da criança, tudo isso vai causando um estresse emocional, físico na criança, que ela desiste do esporte porque ele não é mais prazeroso.
A gente tem, obviamente, casos muito específicos e fortes, onde a saúde mental da criança é afetada, mas nem sempre precisa chegar nesse nível mais extremo. Se a prática deixa de ser prazerosa, por algum motivo, e a criança não sente mais, a criança e jovem não sente mais esse tipo de prazer e diversão de se envolver com o esporte, que era para ser uma coisa legal ou divertida, como o Michel bem falou ontem, ele desiste, né? Ele abandona. Então, esse dropout ele pode ser traduzido como um abandono do esporte. Eu não tenho mais interesse em fazer esporte porque ele não é mais prazeroso para mim, tá? Bem lembrado, Juliano, eu acabei falando o termo em inglês, mas só para situar todos. Tranquilo, obrigado. Aí a gente vai envolver, pessoal, o aspecto mais essencial da fala de hoje, que é o triângulo esportivo ou a tríade esportiva, como estava no título. Obviamente, a questão da tríade do triângulo dá ênfase de três sujeitos específicos, né? Os treinadores, os pais e os atletas. E a gente vai ver agora como cada relação dessa está relacionada a três tipos, desculpa, de envolvimentos que a gente tem hoje em dia que são muito importantes de serem mencionados, que são os pais que são super envolvidos, os que são moderadamente envolvidos e os que são subenvolvidos. A gente vai ver cada um deles agora e como isso afeta a relação entre a tríade ou dentro dessa tríade, tá? Como que eu gosto de pensar e como eu gostaria que vocês pensassem essa tríade como se fosse um pêndulo, né? Essa tríade de envolvimento de vocês também, esses graus de envolvimento que existem hoje em dia. Porque por hora vocês podem ou possam estar sendo ou podem ser super envolvidos, por hora vocês podem estar sendo ou são subenvolvidos, e por hora vocês podem estar num meio aqui do pêndulo, que seria o ideal, que são os pais moderadamente envolvidos, ou as famílias moderadamente envolvidas, tá? Então, meio que a gente está sempre num lado para o outro, às vezes exagera um pouquinho mais, às vezes nem é tão presente, e às vezes está no meio, que seria o ideal, que é para manter meio que uma posição mais, não neutra, mas uma posição mais positiva entre essas três. Vou mostrar para vocês rapidamente como isso afeta ou está relacionado à tríade, né, ao triângulo. Quando os pais são moderadamente envolvidos, essa do meio, essa que é uma característica de envolvimento mais positiva. O grande aspecto de favorecimento aqui é a capacidade de comunicação aberta que esse tipo de pai ou esse tipo de mãe, né, ao se envolver, tem com o processo. Notem, aqui, obviamente, o A significa atleta, que está relacionado aos filhos de vocês, o T de treinadores e o P de pais. Vejam como a relação ela é muito bidirecional em termos de comunicação aqui, representada pelas flechas. Não há nenhum problema de comunicação, por quê? Porque os filhos têm uma abertura para tomar decisões, porque os pais acatam sempre as sugestões dos treinadores, principalmente em termos técnicos ou táticos da modalidade, há uma capacidade de prever que as expectativas são mais realistas em relação aos filhos, até porque a comunicação aberta facilita isso. Eu não crio expectativas demais, eu tenho noção do quanto meu filho está em termos de desenvolvimento, aonde ele pode chegar, o que ele busca com essa prática esportiva, né? E aí todos esses aspectos são relacionados numa lógica da tríade que nenhuma das relações é afetada. A relação pai e filho é tranquila, a relação atleta-treinador é tranquila e a relação treinador e pai é muito tranquila. Então, um nível de envolvimento moderado, que a gente chama, é um nível onde se oferece autonomia para as crianças, mas também se oferece suporte, ou uma característica também que a gente diz de autonomia suportiva. Eu dou o suporte que a criança, o filho precisa, filha, mas eu também dou a oportunidade de ele ter autonomia para que eu não tome todas as decisões por ele. Então, esse é considerado um tipo de envolvimento adequado ou mais adequado. Agora eu teria um vídeo, mas eu fiquei pensando aqui por que que não saiu o áudio. O que será que eu posso fazer aqui? Porque esse aqui tem uma fala. Deixa eu ver se eu trocar aqui vocês conseguem ouvir. Só me dá um sinal aí, Juliano. No começo ainda não tem, mas depois essa mãe vai falar aqui. Tem legenda também, no caso. A pergunta é: como você ajudou a atleta a se destacar? Tem áudio ou não tem, pessoal? Não, acho que você pode ir falando, né? Que consegue ler. Enfim, Não olha, tem. exato, a mãe está explicando isso. Ela está dando essa noção de que ela não se envolvia muito, de que ela estava ali presente, ajudava quando necessário.
Na vida pela frente, sim, ela geralmente abandonava isso, né? Daí lendo ali, Fabrício, Uhum. acho que algumas pessoas. Claro. Aham. Enfim, todos esses aspectos aqui dessa mãe, que é mãe de uma atleta olímpica, dão essa noção do que é um envolvimento moderado, então, pessoal. Há uma característica de estar ali presente, como eu disse, de oferecer suporte, mas deixar autonomia para o atleta. Então, se a gente está dizendo aqui, ou exemplificando aqui, que uma mãe de uma atleta olímpica faz isso, parece muito pertinente que esse é um tipo de conduta que tem muita relação no aspecto positivo, né? Enfim, quando os pais, então, são subenvolvidos, um outro lado do pêndulo, um pai ou uma mãe que é subenvolvida, né, é um pai ou uma mãe que, basicamente, numa tradução mais literal, no significado mais literal da palavra, é um pai ou uma mãe que não está muito presente no processo. Ah, ele está ali, ele participa de vez em quando a criança, quando o filho pede, mas ele não dá muita bola, ele não vai nos jogos, ele não assiste nada em relação às competições, não compra os equipamentos, a criança tem que se virar com tudo. E aí está representado, né, por essa faixa em vermelho e pontilhada, que a relação entre pai e o atleta, os pais dos atletas, é a que mais sofre interferência quando há o subenvolvimento, né? E aí, por consideração disso, a comunicação já é reduzida, é, a criança, né, o atleta, ele precisa desse suporte, ele inevitavelmente vai precisar de um suporte em determinado momento. Como os pais não são presentes, quem assume essa figura são os treinadores. E aí isso causa um super envolvimento dos treinadores do processo. Embora, obviamente, como vocês veem aí as duas flechas, no aspecto bidirecional, porque a criança tem necessidades que não são supridas pelos pais e os treinadores assumem esse papel. Mas, à medida que o treinador assume esse papel, a relação do treinador com o pai começa a ficar também complicada, porque, poxa, o pai não se envolve, o treinador não tem o suporte da família quando é necessário, e a gente sabe que o trabalho entre pais e treinadores é muito importante. Então, vejam como a simples falta de relação que eu tenho ou que eu possa ter com o meu filho, eu não acredito que seja o aspecto de vocês, pais aqui presentes hoje, mas o simples fato de não se envolver adequadamente, olha a turbulência que causa dentro do processo. Uma relação direta com os atletas e os pais, e depois uma relação negativa secundária entre pais e treinadores por conta do superenvolvimento que os pais Fabrício, têm. Oi, que os essa treinadores têm. questão, até um movimento prático, né, que nós temos no futebol, no futsal, é muito comum muitas vezes, né? Nós temos, quando observamos um grupo de pais, nós temos ali alguns pais, algumas mães que têm um conhecimento maior sobre a modalidade, né? Uhum, E aí é estranho que às vezes até esse que tem um grande conhecimento, semana viralizou um vídeo do Messi, né? Acompanhando o treino do filho dele. E, obviamente, que tem um conhecimento grande de como fazer, né? De jogar, enfim. E ele não fica verbalizando. Nós temos outro grupo de pais que acredita que tem um conhecimento, né? E talvez prefira, verbaliza muito, né? uhum, E temos um grupo de pais que, às vezes, fica mais quieto, né? Porque, às vezes, não acompanha tanto aquela modalidade, sabe que é a paixão do filho, da filha, mas... como lidar, né, quando eu estou, principalmente nesse grupo, né, uhum, naquele que fala demais, eu acho que já está bem claro, né, a literatura, até a própria fala, que tem que se controlar. Então, para aquele pai que é mais tímido, aquela mãe que é mais tímida, que busca, que talvez está aqui agora fazendo esse curso, numa ideia de se envolver mais, dar um suporte, mas também dar um suporte com segurança, né? Que o filho ou a filha sim. reconheça isso como interessante. O que que os trabalhos, quais são as alternativas, né? Que os pais dessas Uhum. mães podem ter? Ótimo, excelente. Sem dúvida, Juliana, a primeira alternativa é confiar nos treinadores, ou é construir alguma relação com os treinadores. Não existe ninguém no cenário esportivo dessa tríade que conhece mais sobre desenvolvimento esportivo, de modo geral e também específico, das crianças e dos jovens, do que o treinador. Muitos pais aprendem por tentativa e erro como se envolver, e esse é um processo normal, não é que esteja errado. Mas quando há uma confiança no trabalho do treinador e uma abertura, obviamente, do treinador,
o pai começa a compreender um pouco mais da modalidade, especialmente aquele que não sabe ou que não tem experiência esportiva ou que não tem nenhuma experiência esportiva, né, na sua vida, por exemplo. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é ter essa relação estreita com o treinador. A partir daí, o treinador pode começar a orientar esse pai ou essa mãe a fazer coisas que possam potencializar a participação dele na relação com o filho. Porque, obviamente, alguns treinadores também têm muito conhecimento sobre esse tipo de relação e como a presença das famílias pode afetar positivamente a performance, o desempenho dos filhos. Então, e obviamente é muito comum também uma lógica de primeiro relatar aquilo que não se deve fazer, mas é muito importante que se potencialize aquilo que os pais já fazem ou que podem vir a fazer de maneira positiva. Mas sem dúvida, para esse tipo de pai, o primeiro recurso é o treinador, os treinadores, né? Então, se aproximar dos treinadores, buscar saber sobre o desenvolvimento do filho, o que que ele está fazendo, o que que ele precisa, como ele está indo. E claro, aí demanda de uma boa vontade ou de uma generosidade em si dos treinadores para que eles também abracem essa causa, porque muitas vezes os treinadores se fecham. É, e eu digo isso justamente porque o pai super envolvido, que a gente vai ver agora na sequência, é aquele que corta especificamente a relação com o treinador. Então, esse pai moderadamente subenvolvido, ele tem essa relação do treinador como importante. Então, sem sombra de dúvidas, ter nos treinadores uma fonte de recurso é fundamental para esse tipo de pai. É, Obrigado, Fabrício. Essa fala é muito importante, né? Porque a gente que trabalha por um bom tempo já com futsal, com futebol, sim. às vezes a gente observa ali no clube aquele pai ou aquela mãe que inicia, que é mais quieto, é mais tranquilo, e Uhum. daqui a pouco, claro que é amanhã em competição, né, mas daqui a pouco já está indo acompanhando os gritos, né, os comportamentos não indesejados de outros pais. Daqui a pouco é um sábado de manhã, 7h30, 8 horas, já reclamando que o árbitro está prejudicando a sua equipe, aí sem competição, né, mas Uhum. como se, imagina, né, 8 da manhã de sábado, alguém sair de casa para prejudicar num jogo sub-7, Sim, né, é algo que é exato. impensável, né. Mas essa questão do pai, da mãe, de buscar esse suporte, né? Eu acho que os treinadores, essa conversa, ela é fundamental. Obrigado, tá? Imagina. Eu só complementaria também dizendo, Juliano, que é muito importante que os pais, se falando de experiência esportiva das crianças e dos jovens, né, dos filhos deles, mas especialmente as crianças quando estão começando, tenham sempre em mente ou tentem refletir como que era a experiência esportiva deles quando eles começaram a praticar, como era a infância deles ou como eles gostavam que a infância fosse. Porque muitas vezes os pais reproduzem comportamentos justamente por isso que você falou, por não entender ou por não ter a capacidade de buscar esse tipo de informação. Então, confiar nos treinadores ou se alinhar aos treinadores é realmente uma trajetória, uma perspectiva importante, beleza? Eu agora teria outro vídeo, esse infelizmente não tem, ele tem som, mas como não tem, não estou conseguindo conectar o áudio, eu vou acabar passando, pessoal, porque realmente era só uma conotação específica do que é esse tipo de envolvimento. Aqui, esse atleta, ele conta basicamente que o pai dele causou muitos conflitos porque ele não estava envolvido e ele começava a questionar as coisas que o treinador fazia, às vezes que ele ia visitar os treinos ou que ele acompanhava os jogos, porque ele achava que o filho dele não estava se comportando da maneira que ele adequava. E por ocasião, esse atleta teve que trocar de clube e até trocar de cidade depois, porque a relação ficou muito estremecida, tá? Quando os pais são super envolvidos, então, o último nível, ou o nível mais negativo do pêndulo, a falta de comunicação é o marco principal. Esse tipo de pai, esse tipo de envolvimento familiar, né, super envolvido, é, ele dá uma conotação muito forte de tirar a autonomia do filho, dos filhos no processo, ou seja, não há mais aquele aspecto de autonomia suportiva que eu mencionei antes, é simplesmente, simples e puramente a opinião das famílias, dos pais, né, das mães que conta, ou os desejos, as expectativas que eles têm. A gente vê aqui representado nessas três flechas em vermelho, né, o quanto de pressão, o quanto de influência negativa que esse tipo de comportamento causa, né, nos atletas, porque a gente tem pais daí que são super protetores, que são controladores e que, como eu disse, assumem até mesmo o papel dos treinadores, por isso também é tão negativo.
Veja que há um corte na relação com o treinador e depois um corte da relação do treinador com o atleta. Por quê? Porque o pai acredita que aquilo que o treinador tem para oferecer não é relevante ou não está sendo relevante. E isso causa um aspecto de influência extremamente negativo. O filho, os filhos, de modo geral, isso a gente até pode ver situações específicas, mas de modo geral, quando há o pai ou a mãe de um lado e o treinador do outro, a informação das famílias, né, dos pais é sempre que o filho vai ouvir primeiro. Não existe uma conotação de, poxa, dar atenção ao treinador ou ao meu pai. A influência, o aspecto emocional que os atletas têm com a família é muito mais forte. Então, se a presença for negativa, se o movimento for negativo, mesmo assim, ele ainda acaba dando mais ouvido para a família e tendo uma postura, às vezes, de bloquear um pouco até mesmo o treinador. Então, a questão de conflitos sempre presente, porque esse pai domina o triângulo, ele é o eixo central aí do triângulo, ele afeta as relações, como eu disse, e também é um aspecto, né, de que, poxa, se eu corto esse tipo de comunicação, só o que eu penso é o que importa, eu não tenho como desenvolver uma relação saudável com nenhum dos agentes, nem com os meus filhos, nem os treinadores com os filhos, e nem os pais com os treinadores. Teria um vídeo muito legal aqui para mostrar, mas eu acho que não vai ter áudio. Vocês podem me confirmar? Não tem, né? Assim, o áudio. Enfim, os treinadores vão dizer aqui que justamente isso que eu falei. Esse treinador aqui vai dizer que quando ele está em competição e as famílias estão na arquibancada, sempre vai ser a família que eles vão ouvir. E aí até o rapaz tira uma sátira no começo dizendo que ele já ouviu pais e mães dizendo na arquibancada que era para o filho bater na criança ou no oponente em uma das pernas, porque ele tinha duas, então ele não precisa de duas. Já que ele tem duas, você pode bater na outra, não tem problema. Enfim, dando uma dimensão até de agressividade, de quanto esse tipo de comportamento ele é negativo no processo. E aí uma mãe fala aqui no final, né, desse vídeo, essa mãe aqui ela vai falar no final que quem tem que dar esse tipo de informação realmente são os treinadores e não os pais. Ter os pais ali na arquibancada falando palavrões, influenciando os filhos toda hora, dizendo o que eles têm que fazer. Os pais joystick, que a gente chama, né? Os pais controle, eles ficam ali com um controle de videogame e parece que eles estão manipulando a criança enquanto ela está jogando. Esse tipo de pai é o que causa o maior tipo de problema. E ela termina dizendo, né, concordando com os treinadores, de que não deveria ser assim, que quem deve dar esse tipo de informação são os treinadores. Enfim, eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu, mas os vídeos eles mostrariam muito bem. Esses dois vídeos aqui, eles não têm conversa, então eles aqui vai ser bacana de vocês analisarem, não tem áudio, eles são só como se fosse, né, um GIF. Por quê? Porque eu estou falando aqui para vocês que tem tipos de envolvimento, que tem maneiras de se envolver que são mais apropriadas, que não são, mas é óbvio, é crucial a gente entender e dar esse tom de afago a vocês, familiares, de que ter ou experienciar os filhos competindo é algo emocionalmente desafiador. E aí eu vou mostrar o quão desafiador é isso, por exemplo, nesse primeiro vídeo aqui, ó, de uma atleta e os pais na arquibancada assistindo ela nas Olimpíadas de Londres. Prestem atenção nos gestos corporais que a família faz na arquibancada. É uma ginasta. Eles se movimentam, eles fazem o movimento junto com a atleta, a expectativa de cada movimento que a atleta vai realizando, o quanto isso impacta a presença. Vejam como a mãe se contorce, como se ela estivesse conduzindo a filha conjuntamente em cada movimento. Isso dá uma demonstração de quão emocional, ou quanto a emoção afeta vocês, né, enquanto vocês estão experienciando isso com os filhos. E isso é impossível de ser desconsiderado. Olha só. Terminou, a, a emoção passou, a aflição passou. O pai até dá um grito aí no final de alívio. E aqui um exemplo nosso aqui do Brasil, do Gustavo Borges assistindo o filho dele. É uma pena a gente não tem muitos exemplos do futebol e do futsal documentados, então por isso que estou trazendo também exemplos de outras modalidades, mas que fazem muito sentido também. Quase que nadando junto com o filho dele, ó. A expectativa de ver o filho competindo.
os gestos corporais são muito importantes porque eles dão essa noção do quanto é emocionalmente difícil, né, estar acompanhando os filhos competindo. Enfim, aí eles vão ter uma entrevista também, que o Gustavo Borges fala algumas coisas mais ou menos do que eu estou também enunciando, mas aqui é para reforçar, pessoal, esses dois vídeos curtos é para reforçar que realmente é difícil, que não há uma receita, que não há uma estratégia adequada que serve para todos vocês, cada um de vocês vai ter uma experiência muito singular e que emocionalmente é afetada, sem sombra de dúvidas. Mas é por conta disso, por conta desse tipo de envolvimento emocional que vocês têm com a experiência esportiva dos filhos, que se comunicar com eles é importante. E saber se comunicar nem sempre é uma tarefa fácil, porque a gente acabou de ver anteriormente que vocês têm muitas demandas, que vocês têm envolvimentos que são específicos, uma hora muito envolvidos, outra hora menos envolvidos, outra hora moderados. Poxa, quanta coisa, né, Fabrício? Como é que eu gerencio isso dentro da minha vida esportiva com os meus filhos? Então, saber se comunicar é importante. E aí, agora a gente vai caminhar para o final trazendo algumas estratégias de como isso pode ser feito. Por quê? Porque cada tipo de pai ali que a gente viu, os envolvidos, os super envolvidos, os moderadamente envolvidos, eles desenvolvem mecanismos que ou eles tiram ou reprimem a comunicação, ou eles potencializam a comunicação, né? Como a gente viu, os super envolvidos reprimem essa comunicação, mas os outros pais, os outros dois tipos, eles são mais abertos e totalmente abertos no caso dos moderados. Obviamente, a emoção está presente, aspectos como raiva, preocupação, o desapontamento vão sempre estar relacionados, mas é preciso saber se controlar sempre que vocês vão conduzir estratégias de comunicação com os filhos. Esse tipo de comunicação, especificamente falando ali no triângulo de vocês com os filhos agora, né, nessa relação que eu estou pegando ali do triângulo, é muito importante que vocês consigam, primeiramente, dar esse tom de não comparar seus filhos com outros atletas, ou não comparar, inclusive, com os irmãos, às vezes. É muito singular o que cada criança experiencia dentro do esporte. A gente tem uma conotação, assim, em termos de idades, que até os 12, aos 10, 12 anos, as crianças, elas envolvidas com um determinado esporte, elas acham que elas são as melhores do mundo. Ela performa da melhor maneira, ela faz as coisas da melhor maneira, e aí ela começa, especialmente no futebol e no futsal, que são esportes coletivos, ela começa a ver os outros e ter interação com os outros ali a partir dos 10, 12 anos, em processos mais formais, digamos assim, né, de ensino da modalidade, de desenvolvimento da modalidade, e essa comparação faz com que eles percebam que, poxa, eu acho que eu não sou tão bom assim como eu imaginava. E aí começa um papel de frustração da criança meio que interna, que pode ser ou não pode ser agravado por vocês pais conforme vocês vão relacionando isso. E a gente vai ver algumas estratégias agora que podem ajudar vocês a tirar um pouco dessa pressão de comparação dos filhos com outras pessoas, com outros atletas, mas também na maneira que vocês veem, para que vocês também não fiquem comparando os filhos de vocês com outras crianças, outros jovens, enfim. Eu trouxe aqui essa frase do Henri porque ela é muito emblemática, enquanto eu estava procurando alguns materiais aqui para trazer para vocês. E como eu disse, não há muita informação, infelizmente, documentada sobre o futebol, sobre o futsal, embora a gente saiba. O Henri tem essa passagem na vida dele, que lá pelos 6 anos ele sentia muita pressão, né? Nunca senti tanta pressão como quando eu tinha 6 anos de idade e o meu pai estava do lado de fora do campo. A gente sabe que o Henry foi um dos grandes jogadores que a gente tem, né, nessa modalidade, no esporte, no futebol, e saber que um cara como ele, até o David Beckham recentemente falou isso também, que ele teve um pai que foi muito pressionador, né, causou muita pressão no início, traz para a gente um alerta muito importante de como se comportar ali, né, nessas situações. Então, quando e como oferecer feedback? Ou entendam aqui o feedback como uma estratégia de comunicação, né? Basicamente, a gente tem três situações. Eu não sei se está apagando a pergunta aqui em cima, mas ela é basicamente se os filhos aceitam ou não, ou estão preparados ou não para receber, se eu sei se meus filhos estão preparados ou não para receber algum tipo de comentário meu ou dos familiares de modo geral, né, dos pais, de pais e mães, em determinados momentos da vivência esportiva. A gente vai começar pela situação específica do não. Se eu tenho a sensação de que eu não sei, enquanto pai e mãe, que meu filho está preparado para receber um comentário meu, um feedback, ou uma informação vinda de mim, né, como pai, como mãe, opa,
eu tenho que começar especialmente em dar espaço para essa criança, para que ela tenha uma sensação de não estar sendo pressionada, e ao invés disso, ao invés de conduzir muitas informações sem saber o porquê, eu tento começar a fazer um diagnóstico com ela, com algumas perguntas, para a gente compreender muito bem, por exemplo, em aspectos de desempenho ou em aspectos de vivência esportiva, de desenvolvimento, como que a criança está se sentindo. A gente vai ver depois esse exemplo do passe duplo, que eu vou deixar aí para vocês também como uma estratégia. Então, se eu não sei, a primeira coisa é não pressionar e começar a tentar diagnosticar isso com os filhos. Agora, se eu, aliás, no caso aqui, se vocês têm certeza que eles não estão preparados, mas se vocês não têm certeza, vocês já podem passar por uma dinâmica assim de, poxa, já tem uma espécie de conotação de envolvimento que já é um pouco mais próxima dos filhos, vocês já entendem algumas nuances que eles vão sentindo conforme eles vão se envolvendo, e aí vocês já podem começar a dar algum tipo de informação que ele deseja, sempre voltado no atleta, né? Sempre voltado na criança e no jovem. O que que ela precisa? O que que ela está buscando? Ou o que que ela espera de vocês? Há uma conotação muito importante que às vezes os pais oferecem um suporte que eles acham que é apropriado, mas nem sempre é aquilo que o filho está esperando, filho ou filha, né? Então a gente tem que sempre ir às crianças, ir aos jovens, saber deles o que eles esperam da gente como envolvimento, né? Como suporte parental. Agora, se vocês têm certeza já que os filhos de vocês estão preparados para receber as informações que vocês têm, então aqui tem algumas etapas que são importantes. Aqui eu vou dar um exemplo como se fosse depois ou antes do jogo, né? Sempre escolha o momento que vocês acham que é mais apropriado. Antes e depois do jogo são momentos muito críticos. Antes porque causa muita pressão e depois porque avalia quase sempre no aspecto negativo a maneira como o filho performou, como o filho teve de resultado na partida, se a experiência foi de derrota ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado qual é o momento que eu decido falar com o meu filho, né? Se eu tenho essa noção, eu posso até pedir ajuda às vezes para alguma pessoa ou ter a capacidade de entender que nem sempre sou eu, enquanto pai ou mãe, que tem que proferir algum tipo de informação. Às vezes, por exemplo, pode ser que o treinador seja a pessoa melhor ou mais adequada para aquele tipo de informação. Ah, eu quero falar contigo sobre como você foi no jogo, como que você performou hoje. Será que não é importante saber do treinador primeiro o que que ele achou do processo da participação na partida, de como a criança performou, para eu ter informações mais específicas e saber me comunicar melhor com o meu filho? A gente vê especificamente que esse é um tipo de estratégia que funciona bastante. Então, nem sempre são vocês que têm que falar. Às vezes, vocês têm que estar alinhados com outros agentes aí do sistema esportivo para que vocês tenham uma melhor participação em termos de estratégias de comunicação. E aí, uma vez que vocês têm isso definido com vocês ou com o apoio de algumas pessoas, como os treinadores, vocês têm que escolher o discurso, como a gente diz, né? Ou como essa figura aqui está demonstrando. Como que eu escolho o discurso sobre isso? Eu sempre dou uma ênfase num aspecto realista. Eu nunca maqueio a informação, ou maquio a informação, melhor dizendo. Eu nunca burlo o tipo de informação só para agradar o meu filho ou só para deixar ele entusiasmado. Ele precisa sentir que às vezes a experiência está negativa para que ele possa aprender com essa situação. E para que vocês, pais, também criem essa oportunidade. Lembra? A autonomia suportiva. Eu dou suporte, mas eu deixo ele com autonomia para que ele vá tomando as decisões. Eu não faço tudo por ele, ou eu não defino tudo por ele. Então, por exemplo, usar as mensagens sempre com o eu, né, com a palavra eu, meio bem no pessoal no início é uma estratégia que tem se mostrado bastante importante. Por exemplo, eu gostei muito de ver você jogar hoje. Eu acho fantástico como você é justo em situações difíceis. Eu notei que eu fiquei irritado, agradado hoje por causa disso ou por causa daquilo. Coloca vocês no início da fala ou na maneira como vocês vão se expressar para não estar sempre apontando para a criança ou dando a ênfase de que ela está fazendo alguma coisa errada ou está fazendo alguma coisa que não agrada a vocês. Tenta dar uma perspectiva pessoal no processo para que eles tenham a dimensão de que, opa, acho que meu pai está percebendo alguma coisa que pode me ajudar. Acho que minha mãe está tentando me dar uma informação aqui que é relevante, porque ela percebeu, porque ela estava ali me ajudando, tá? E obviamente a gente fala de aspectos de elogio, né? Sempre esforçar, caracterizar o esforço em vez do resultado. Demonstrar interesse é muito importante, demonstrar gratidão também é muito importante, o comportamento muito relacionado ao caráter. Então, valorizar aspectos mais
como esses em negrito aqui da segunda caixa, são também exemplos de como vocês podem conduzir isso. E aí, num aspecto final aqui, as conversas elas vão se tornando, à medida que vocês seguem etapas como essas, elas vão se tornando mais regulares e mais acessíveis, quando você vai testando esse tipo de diálogo e vai tentando fazer com que os seus filhos entendam que vocês estão ali para ajudar e não para pressionar. Então, exercer esse tipo de estratégias que eu coloco aqui é um exemplo muito simples, porém muito efetivo para aqueles pais que, por exemplo, ainda estão iniciando nesse processo ou estão tentando desenvolver estratégias de comunicação mais efetivas com os filhos. Tá bom? A estratégia do passe duplo, essa é uma estratégia que leva esse nome porque justamente cria a oportunidade de um aspecto mais bidirecional. Não é só o pai, não é só a mãe que oferece comunicação. Eles ouvem, eles oferecem comunicação, eles ouvem, a criança fala, eles oferecem comunicação ou feedback quando necessário. E aí, por exemplo, quero conversar com meus filhos sobre o desempenho deles. O que o desempenho e o sucesso significam para vocês? Por exemplo, vocês têm essa dimensão já clara? Às vezes, como eu disse, sucesso e desempenho tem uma característica para as crianças e às vezes tem uma outra característica para as famílias. A gente tem uma passagem muito legal de um vídeo que fala assim que os pais, especificamente agora num ponto negativo, quando vem, a gente vê crianças brincando num local ou se divertindo num local, jogando, como o Michel falou ontem, de uma maneira mais livre, deliberada, elas estão ali se divertindo, porque elas estão criando aquela experiência a todo momento. O problema é quando a gente coloca um adulto ali, ou dois adultos, ou, enfim, quando há a presença de um adulto, aí todo esse processo ele se modifica. Então vejam como é importante ter esse alinhamento entre o que vocês e os filhos de vocês entendem sobre desempenho, sobre sucesso. Vocês podem ter uma conotação de que sucesso é um troféu, ser o goleador do campeonato. Talvez para alguns dos filhos de vocês esse processo é se divertir, é criar amizades, é desenvolver habilidades específicas, usar essas habilidades em outros cenários, enfim. Esse diálogo ele ajuda. Então o passe duplo é isso, ter um tópico em comum e começar a debater, discutir sobre ele. Um outro exemplo abaixo aqui é sobre essa questão, né, de referência, de comportamentos de comparação que a gente falou antes e como isso pode afetar até a capacidade mental das crianças, né, dos jovens praticantes. Então, sempre buscar entender como que a experiência que ele teve ofereceu, proporcionou ou determinou algumas habilidades a serem desenvolvidas. Por exemplo, o que você aprendeu com o jogo ou treinamento? O que você fez bem hoje? O que você gostaria de fazer diferente da próxima vez? Esses são tipos de estratégias de comunicação, numa lógica de perguntas, obviamente, que dá uma conotação de que, poxa, meu pai e minha mãe estão se importando mais comigo do que com a maneira como eu performo. E a gente vê que nos primeiros anos de envolvimento das famílias, essa abordagem é muito mais eficaz do que uma abordagem centrada em resultados, uma abordagem centrada em outras medidas ou indicadores, né, que às vezes são considerados. Tá? Então, sempre considerar o passe duplo como isso, como uma estratégia que pode criar um tipo de comunicação aberta entre vocês dois, entre vocês, no caso, dentro da tríade. Mas também, e encaminhando bem para o fim agora, a gente já passou de 8h30, já é 8h38 aqui, e é para a gente ter um momento de conversa também no final. Eu falei ali estratégias, ou trouxe algumas estratégias que são importantes no triângulo com vocês e os atletas. A gente tem uma outra parte, lembra? Pais e treinadores. É muito importante, retomando aquilo que o professor Juliano falou antes também, né, quando a gente respondeu aquela pergunta, é muito importante confiar no trabalho do treinador e ter o treinador como uma fonte de recursos. Ele é sem dúvida nenhuma a primeira fonte de recursos que vocês têm dentro do esporte quando vocês se envolvem com os filhos. Mas aí eu preciso ter um senso de autocrítica, eu como pai, eu como mãe. Eu estou sabendo, eu estou conhecendo qual é a minha posição nesse processo, a maneira que eu estou agindo, ela é clara para mim? É isso mesmo que eu tenho que fazer, será? É dessa conduta que eu tenho que usufruir quando eu estou relacionando com o meu filho ou com o meu treinador? Ter esse tipo de clareza, pessoal, desenvolver esse tipo de habilidade específica como pai e mãe, obviamente não é uma tarefa fácil, né? Então aqui nesse QR Code eu deixo para vocês um PDF que vocês podem usar como uma estratégia também específica de como vocês podem fomentar esse tipo de clareza para vocês. É uma atividade bem simples e obviamente fica a critério de vocês fazer ou não,
mas eu deixo isso como um recurso. Vocês podem estar aqui com o QR Code que vai levar vocês direto para a página de download dessa ferramenta, que é uma ferramenta, digamos assim, reflexiva, de pequenos passos, mas que vai ajudar vocês com algumas perguntas a tentar identificar esse processo e analisar se vocês estão tendo clareza ou não na maneira como vocês se portam com os treinadores, tá? Aqui, de novo, reforçando, somente na relação do triângulo entre vocês e treinadores, mas que a gente viu que também é uma relação muito importante, tá? É essa ferramenta aí, ó. Essa ferramenta, é esse documento aí. É um documento editável ali que vocês podem usar, podem imprimir, pode ter no bolso, no dia do jogo, enfim. É uma estratégia a mais aí que eu deixo para vocês em questão mais palpável, né? Para a gente não ficar só na parte teórica também, tá bom? Se por acaso nem- a maioria de vocês ou alguns de vocês ainda não conseguiu visualizar aqui o QR Code e baixar, só me avisa ou a gente vê depois com o Juliano, eu posso mandar esse documento também já pronto para vocês. Beleza? Eu queria terminar então essa fala de hoje, pessoal, divulgando aqui também um pouco do que é o meu trabalho para vocês, se vocês quiserem acessar esse Instagram, é um Instagram onde eu fomento esse tipo de discussão, é um perfil onde eu fomento esse tipo de discussão. Tudo que eu falei aqui hoje, outros assuntos que eu vou falar amanhã, por exemplo, eu busco fomentar nesse perfil para continuar ajudando, incentivando a participação esportiva das famílias de uma maneira mais positiva. Beleza? A gente se vê amanhã, então, em termos de discussão, de conteúdo, do que eu tinha para passar para vocês nesse primeiro momento, para que vocês entendessem a tríade. E agora eu acho que a gente tem alguns minutos que são relevantes, porque pela Com quantidade de informações que eu estou vendo certeza. aqui no chat, tem bastante coisa para refletir. E os pais adoram esse momento, que eu sei. Fabrício, Obrigado, já tira pessoal. desse slide antes que alguém vá embora. Temos aí mais 20 minutos ainda, então o pessoal vai sair. É, essa parte do pós-jogo, o Christian, né, coloca que essa parte do... Eu coloco ali o teu Instagram ali no chat, que algumas pessoas estão pedindo para não precisar. Essa parte do Pô. pós-jogo é bem difícil, né? O Christian fala. Principalmente se perde e toma aquela goleada, né? Acho que essa questão da goleada, né, Fabrício? Mais uma vez entra a importância do treinador, da treinadora, né? De selecionar as competições adequadas, né? Porque Uhum. muito da questão das frustrações está ligado às expectativas, né? Se eu vou jogar amanhã contra uma equipe muito forte, e aí nós começamos, a criança ela não tem às vezes essa, e é por isso que você traz, né, a importância dessa formação do pai buscar informação, né, porque amanhã nós vamos jogar contra uma equipe de um altíssimo nível, né, e aí nós observamos muito a questão de superação no esporte, e é importante também nós sonharmos com dias melhores, né, com conquistas, isso faz parte dos nossos sonhos, é importante nós sonharmos, né. Mas em alguns momentos nós também temos que ter os pés no chão, né? Porque imaginarmos que vai ter uma grande conquista perante uma equipe tão forte. Então, isso é um ponto importante. É, Fabrício, apareceu aqui para mim. Tem umas perguntas ali. Não sei se o Fabrício caiu. Suporte, por favor. É, tem uma pergunta ali sobre os slides, sim. Os slides, a aula de hoje já foi enviada por e-mail de vocês, a aula de ontem, né? E a aula de hoje também vai ser enviada. Então, quando o Fabrício está retornando ali, eu vou respondendo assim, essa questão, que é muito comum, né, das características que o Fabrício trouxe. As crianças até 10 anos, né, provavelmente 8, 9 anos ali abaixo, elas são muito egocêntricas, então dificilmente elas vão chegar em casa falando que o time dela, a tabela, geralmente ela vai falar mais dela, né, por si só, né, características egocêntricas ali nas idades menores. Então, essa parte da comparação começa muito mais ali depois de 10, 12 anos, que ela começa a ter uma noção daquilo que Sim, ocorre ao seu redor, né? Então, e voltando ali aos pequeninos, já liberando para o Fabrício, é importante também nós termos ciência de tudo que ocorre ao redor, porque se você, os avós também, né? Se sim. você leva o seu filho e passa na casa dos avós antes, é capaz de ouvir do avô, da avó.
vai fazer aquele gol para mim, né? Então, tudo isso é uma pressão, né, da criança, porque daqui a pouco ela volta triste. Por que que você tá triste? Eu não fiz o gol para vovó. Então, todos esses Exato. contextos do mundo da criança, da imaginação, vai influenciando na frustração. Christian, obrigado pela pergunta. Eu passo para o Fabrício. Então, o Edivaldo fala: eu já cobrei muito, pois joguei profissional. Eu queria ver mas eu mudei minhas atitudes. Hoje aprendi a ajudar. Parabéns, Edivaldo. Passo para o Fabrício aí. Eu peço desculpa, Juliano, eu acho que eu caí Não, aqui tranquilo. e não peguei exatamente a A pergunta. pergunta do Christian era sobre essas frustrações, né, com as derrotas, né? E aí eu acabei mediando aqui, mas eu gostaria de falar sobre quando tem aquela derrota pesada, né? Qual é a estratégia que os pais Uhum. podem utilizar? Bom, toda experiência negativa, em termos de competição, ela afeta os filhos de alguma maneira, né? Obviamente que é, levar uma quantidade grande de gols, por exemplo, né, que é a situação que o Cristiano está enunciando, ela é um pouco mais drástica porque não afeta simplesmente a questão do desempenho coletivo, mas especificamente o desempenho individual das crianças. Isso é um fato real. Existe um clube local na Espanha, se não me engano, que tem até um documentário sobre isso, de um time que nunca ganhou um jogo e nunca fez nenhum gol. Ele passou a temporada inteira perdendo. Aliás, fez um gol só. Ele tomou 275 gols na temporada esportiva de futebol, mas fez um gol só e, obviamente, nunca ganhou um jogo. A compreensão desse processo quando eles investigaram isso com as famílias, por exemplo, é de que nessa idade, lá era uma idade de 10, a menos de 10 anos, acho 9, 10 anos, o resultado em si não faz tanta diferença. Obviamente, perder de muito pode ser negativamente mais expressivo, mas a gente tem que ter a noção de que poxa, como até o Juliano falou anteriormente, ter a noção de que às vezes as crianças ou a equipe vai jogar com uma equipe mais forte ajuda a ter uma noção ou preparação pré-jogo, que é algo que a gente vai falar amanhã, inclusive, de dar ao meu filho as características, as capacidades necessárias para ele intervir nessa situação por conta própria. É óbvio que uma criança de 8, 9 anos não sabe muito bem assimilar o que é uma derrota, em termos de gols, em termos de quantidade de gols, mas a gente tem que tentar criar uma capacidade de fazer a criança entender o processo, de que, poxa, tomar tantos gols agora não vai fazer diferença, e que ela pode, então, de repente, trabalhar com alguma ou outra característica para ela poder melhorar a maneira como ela desempenha e, consequentemente, como a equipe desempenha. Então, como pais, é basicamente oferecer o suporte, ouvir a criança e aí entender se a partir disso, como a gente viu anteriormente até, onde eu posso estar atuando. Se o problema é o desempenho, se o problema é um aspecto emocional na hora do jogo, ouvir da criança realmente, do filho, para saber o que que ela tem sobre, como ela sente esse tipo de derrota, por exemplo. E essa a Andresa traz ali, são comentários que o filho dela é goleiro, né? E muitas vezes nós nos preocupamos, né, e a lidar com as crianças, com os jogadores, é muito comum, né? É necessário aprender a perder, é necessário, nessa Sim. questão do goleiro, mas nós também temos que trabalhar a importância do aprender a ganhar, né? E esse aprender a ganhar não é só aquela questão da superação, né? O respeito ao adversário, quando às vezes a mesma criança que ganha, quando ganha de 10-0, né? Tem muitos comportamentos negativos a partir dessa vitória de 10-0, né? Humilhar o adversário com Uhum. falas depois, ou somos ótimos, e às vezes pode ser apenas uma diferença de maior oferta de treinamento, uma Ah, questões físicas, né? Como o Michel comentou ontem, de maturação. exatamente. Então, passo para você, Fabrício, me empolgo aqui com esse tema também. Sim. Não, esses fatores de singulares, né, de performance e de maturação, como o Michel falou ontem, estão muito relacionados a cada. O Michel trouxe muito essa característica, digamos assim, do ambiente, do indivíduo, como isso pode fortalecer ou não o desenvolvimento. Mas eu gosto de pensar, e até convido vocês pais a pensarem dessa maneira. Eu não acho que a gente tenha, né, talvez possa até ser uma pergunta. Eu não acho que a gente tenha ou o que vocês acham no caso, que até os 12 anos, até os 10 anos, vocês têm atletas.
Vocês têm crianças, vocês têm indivíduos que estão num processo de formação. Eu não estou dizendo que ele não vai vir a ser um atleta, mas até esse momento, até essa faixa etária, a criança ou o praticante, ele tem outros objetivos, ele tem outros interesses que vão se moldando, obviamente, a partir da capacidade que ele tem de performar, a partir da capacidade que o ambiente oferece para ele melhorar, né? Por isso que o Michel falou ontem, alguma prática deliberada às vezes é mais interessante do que um treino dirigido, embora o treino dirigido tenha a sua importância, obviamente. Mas a gente tem que entender que até os 12 anos, 11, 12 anos, a gente não tem atletas enquanto pais, a gente tem crianças, mas a gente está, obviamente, criando esses atletas ou fomentando para que eles venham a se tornar atletas. Se a gente fala de especialização precoce, uma carga de treino absurda para uma criança de 10 anos leva àquele tipo de resultado que é o abandono, né? Isso é uma ciência, isso é uma comprovação científica já evidente. Então, se a gente tem como desenvolver esse tipo de suporte que ele é mais positivo, eu gosto de pensar assim, que até os 10 anos os pais não têm atletas, eles têm um filho. E a partir daí, sim, ele pode estar começando a desenvolver suportes e estratégias que favoreçam o desenvolvimento de um atleta. Mas, sem dúvida, antes de tudo, vocês têm filhos. Então, isso é fundamental. O Christian também pergunta sobre a questão dos treinadores, né, que ficam muito nervosos durante os jogos, as pressões, enfim, como lidar com essa questão. Ótimo. Eu tenho uma experiência real com uma situação dessa, do treinador agindo, né, na quadra, com isso os pais assistindo lá fora e os pais não entendendo muito bem por que que ele estava agindo daquela maneira mais agressiva, mais contundente, né, como o Cristiano está denotando aqui nesse comentário. É, mas o que que é importante? Qual é o desdobramento dessa realidade? Os pais não sabiam que aquele era um tipo de comportamento já acordado com os atletas, entre treinadores e atletas. Então, ao primeiro momento, aquilo causou um pouco de, poxa, pô, parece que ele está gritando demais, parece que ele está exagerando, né, com o pessoal aí, com os atletas. Mas as atletas já tinham sugerido ao treinador, no caso da equipe, que ele fosse mais enérgico quando ele sentisse que elas estavam, né, declinando no desempenho durante a partida. Então, veja, eu volto para aquela perspectiva de antes, e aí o como lidar, Christian, é isso, é compreender do treinador, buscar no treinador qual é o tipo de trabalho que ele está desenvolvendo para que eu tenha certeza de que eu estou com clareza trazendo o tipo de suporte adequado ou me comportando adequadamente. Que foi esse caso. Os pais acharam que era uma coisa ruim, mas eles não tinham a informação ou não sabiam que aquela era uma conduta já previamente estabelecida. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser, o treinador tem que ser exigente ou não, né? Ou que tem que passar com atitudes exageradas. Mas ali, no calor do momento, no conhecimento da relação entre atletas e treinadores, esse comportamento, essa abordagem, ela foi validada, né? Ela foi acordada. E os pais não tinham essa informação, e isso causou um pouco de estranheza. Então, sempre buscar saber como o treinador age nesses momentos, ou os acordos que eles têm com os atletas é importante para que vocês não sobreponham, é, não sobreponham esse tipo de ação que o treinador tem, né? E aí, obviamente, não tomem uma atitude desesperada ou exagerada também. É, Fabrício, acho que essa tua fala, né, dos treinadores, ela remete a vários momentos decisivos das nossas vidas, né? Seja a escolha de na hora de uma compra de um apartamento, na hora da Uhum, escolha exatamente. de um médico, uma médica, qual carro vai comprar, se é mais bonito, se é mais econômico, se é mais novo, vai valorizar, desvalorizar. Acho que a escolha do treinador, né, da treinadora, aquele ponto que você traz, aqueles conceitos que você traz lá no início, né, que é o transporte, os recursos Uhum, financeiros, né, o engajamento, o horário do treino. Todos esses pontos vão ser levados em consideração na hora de você negociar internamente entre os pais, né, para escolher esse uhum. local de treino, né? Perfeito. Isso não está envolvido, logicamente, loucura de mudar para uma cidade e abandonar tudo, né, que é algo que infelizmente tem acontecido muito no nosso país. Mas o momento, às vezes a gente escolhe mais a escola porque é uma questão de
é a única que vai ter naquele momento, né? Mas ter essa paciência no segundo momento, mas ter essa compreensão com o treinador. Então, Uhum, uhum. essa compreensão e ter essa clareza da importância do momento da escolha, né? Que parece ser essa a mais decisiva para esse futuro processo. Só um comentário sobre isso, né? Isso é tão importante e é importante frisar, porque tem algumas famílias, alguns pais que não dão muita importância para esse primeiro aspecto de selecionar a experiência esportiva, onde vai ser, com quem que meu filho vai treinar. Essas características iniciais, elas dão o tom de como o processo vai acontecer, de como essa experiência esportiva vai acontecer, se mais drástica, se menos drástica, se mais positiva, se menos negativa. Porque se eu conheço a filosofia de trabalho do treinador que vai atuar com o meu filho, eu já me antevenho em alguns comportamentos que eu possa ter, e o próprio treinador às vezes vai ter a liberdade de dizer, olha, eu já tive relações de conversas com alguns treinadores que diziam, olha, eu não tenho relação com os pais dos meus atletas, eu não deixo nem eles virem no treinamento. Isso pode soar estranho, mas essa é a maneira como esse treinador trabalha. Então, se eu quero ter uma relação mais aberta, talvez eu tenha que procurar um outro treinador ou um outro ambiente de prática. Enfim, é só importante mesmo dar essa característica dessa tua fala, que realmente é importante, que os pais têm que ter muita atenção nesses momentos para que eles ajudem a proporcionar uma experiência positiva. Tem uma pergunta do Thales, acabei passando ali, que é como lidar com a frustração do filho que vai para a competição e não entra nos jogos da equipe. E aí eu vou contar um caso aqui real, são aquelas competições que todos que estão no banco têm que entrar no jogo, né? Na competição. Tem que entrar no jogo, tá no banco de reserva, entrar no jogo. Um colega nosso, treinador, e aí quando ele levou, passou a noite ali pensando, né, como é que eu vou ajustar os minutos para todos entrarem, vai começar esse, vai ajustar. E aí começa o jogo, ele olha para o lado, a equipe adversária estava sem ninguém no banco. Então, o treinador resolveu simplesmente dessa forma. Então, termos essa clareza, né, que muitas vezes em nossas vidas o doping está sempre na frente do antidoping, né? As pessoas começam a buscar alternativas, isso parte dos pais, dos treinadores, do ser humano de modo geral. Mas como lidar com a frustração, né? Levei meu filho, acordei cedo, ficou a sexta-feira imaginando como seria esse jogo no sábado de manhã e não entrou. Como lidar, Fabrício? Esse sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios, uma das maiores frustrações que os pais têm quando eles estão iniciando com os filhos. É, Primeiro de tudo, é saber lidar, pensando na lógica do pai, da mãe, né, da família, é saber lidar com isso emocionalmente. É, não tem, considerando uma experiência como essa, de um ambiente onde a competição já predispõe que todos têm que jogar, e que são poucas situações, nas situações mais normais, digamos assim, de competição, a gente sabe que nem todos os atletas vão jogar, ou que nem todos os atletas vão ter alguns minutos competindo naquele dia, né? Por N motivos. E aí que eu passo para o papel do treinador de ele conseguir colaborar com o pai nesse processo. Não se pode exigir dos pais que eles tenham uma compreensão ampliada do processo, do que é uma seleção, do que é estar envolvido com a competição, dos critérios que os treinadores utilizam para colocar um atleta em quadra ou não, né? Todas essas questões que são relacionadas ao treinamento, sem comunicar a eles previamente, sem dar esse tipo de informação a eles previamente, ou sem dar as explicações do porquê, por exemplo, infelizmente hoje o seu filho não vai jogar por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, né? Mas ele vai jogar no próximo, ou ele vai jogar daqui dois, por quê? Porque isso dá uma conotação de que quando não há esse tipo de comunicação, a conotação é o teu filho ou a tua filha não é boa o suficiente para estar competindo hoje. E isso para as famílias, para os pais, é como eu disse, eu não conheço, é difícil de achar um pai ou uma mãe que não vai ficar entusiasmado com o filho no dia do jogo e vai ficar frustrado se ele não entrar. Mas se ele souber dessa informação com antecedência, ele consegue projetar mecanismos ou estratégias para saber onde o filho tem que melhorar ou como o filho pode melhorar em termos de desempenho, para que ele consiga essa vaga no jogo, para que ele consiga minutagens nos jogos e que isso vá aumentando. E aí, obviamente, a gente está falando de um processo que envolve
uma característica de treino específica relacionada, né, à questão de como a modalidade também se desenvolve. Enfim, futebol é um esporte que tem 11 atletas, mas que as trocas são menores do que, né, a quantidade de jogadores, 5 ou 6, se não me engano, atualmente. Então, o futsal é um pouco mais dinâmico, essa mudança ocorre com uma maior facilidade, mas o futebol é algo realmente mais complexo. Então, tentar fazer os treinadores especificamente compreenderem que eles têm um papel importante em educar o pai nessa situação, dar a informação necessária, e aí o pai consegue processar, porque sem a informação eu realmente não consigo culpar os pais, esse tipo de comportamento ele vai acontecer, é inevitável. Entrando para a última pergunta da Daniela, sobre essa questão de alguns pais, né, que são exagerados, que querem transferir uma pressão, aquele que é o pai que quer que o filho realize o sonho dele, né, que ele queria ser jogador, que o filho agora, e Uhum. às vezes fica meio desconfortável, né, ali na torcida. Como lidar com isso? Acho que amanhã a gente vai falar de competição, mas para não Sim. deixar a Daniela sem resposta, se Uhum. pudesse falar um pouco. Claro, claro. Excelente questão, Daniele. Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que esse tipo de pai mais com um envolvimento mais drástico, ele não só causa, né, aspectos negativos para ele, mas também para o filho e para as outras pessoas, né, que estão envolvidas, como você falou. É, Tem muitos pais que eles não têm boas assim relações com os outros familiares, eles não são abertos a receber esse tipo eh, de informação ou esse tipo de, poxa, dá uma maneirada aí que você está agindo de uma maneira que não é adequada, mas eh, a maneira de abordar esse tipo de familiar é sempre de uma maneira discreta, nunca na frente dos outros. A gente tem que pensar também enquanto familiares, se você gostaria de ser exposto a uma situação como essa, de ser abordado, né, de ser, apesar de saber que esse comportamento é negativo, de ser abordado na frente dos outros pais numa questão até meio embaraçosa de, poxa, isso que você está fazendo não é adequado. Você poderia, né, mudar esse comportamento ou fazer de outra maneira. Olha o que você está causando aqui. É sempre importante que esse primeiro contato aconteça de uma maneira discreta e, se possível, com o treinador da criança, né, do treinador do filho desse pai, dessa mãe, para que ele também dê uma conotação de, poxa, que esse ambiente não permite esse tipo de conduta. Porque quando o pai é abordado de uma maneira indiscreta, ele também se sente ofendido e ele se sente, né, prejudicado, ele acha que ele está sendo perseguido. A gente tem relatos disso, inclusive, muito fortes, em ambientes de competição. Então, e aí, obviamente, aqui falando no nível individual de relações, se for possível extrapolar um pouquinho mais, aí é a conduta do clube. O clube, né, chama esse pai para conversar, ou a gente tem, por exemplo, aspectos mais drásticos de que esses pais são proibidos de entrarem na competição, né? Eles não têm mais esse aval para participar desses momentos. E aí seria uma saída meio que exagerada, mas que, se você não consegue resolver de uma maneira pacífica, é uma situação que pode ser conduzida. Mas sempre tentar fazer isso de uma maneira mais eh, menos invasiva, né? Mais respeitosa também é importante, porque você tem que educar esse pai de alguma maneira, né? Essa mãe, enfim, esse familiar. Para fechar aqui, nós temos fechando às 21 horas. A pergunta do Rafael, Uhum. isso tem muito a ver com a demanda de amanhã, né? Que vai trabalhar essa questão da Uhum. competição, né? Como lidar com o treinador, Rafael, se vai deixar isso para amanhã durante o jogo e gritar muito com as crianças, né? Isso é muito comum no futsal, né? Isso Uhum. nosso caso é complicado. Meu filho, 8 anos, entra quando o time está levando muito gol, quando não tem mais o que fazer, né? Então, Uhum. É isso que a gente falou é, antes, exatamente. Fabrício, então, acho que amanhã a gente vai retornar aqui, peço que todos estejam presentes. O Uhum. encontro de ontem ele foi enviado, tá? E para o e-mail de vocês, eu vou solicitar que o suporte envie agora aqui o link de amanhã, tá? Então, e vocês salvem aí no celular de vocês esse link da aula de amanhã, o suporte está enviando aqui. E eu passo para o Fabrício fazer a sua fala final. Fabrício, você pode fazer essa introdução aí, pergunta do Rafael, comentário da Simone, Uhum. e para a sua fala final ali.
suporte já vai colocar aqui o link Ótimo. do Zoom de amanhã. Excelente. Bom, gente, antes de mais nada, agradecer também vocês a presença, né? Vocês ainda estão, a grande maioria ainda está aí, a gente sabe que os horários também são complicados. Eu espero que tenha sido frutífera, né, essas informações que eu passei para vocês hoje. A gente vai complementar um pouco do que eu falei hoje com a característica de amanhã da competição, e até para dar esse tipo de resposta também mais adequada a essas perguntas que vieram agora no final, né, da experiência do filho entrar quando a situação do jogo está bem adversa, os treinadores que têm comportamentos muito exagerados. Tudo isso é um aspecto que está relacionado ao ambiente da competição e como a competição desenvolve ou influencia a maneira como a gente se relaciona. Então, amanhã eu vou tentar passar para vocês, né, um aspecto de como se portar antes da competição, como se portar durante a competição, como se portar depois da competição, trazendo para vocês também algumas estratégias pontuais, como eu trouxe hoje, né, para não ficar muito só num aspecto teórico, tá? Então, e eu reforço ainda também, se vocês tiverem alguma outra reflexão de hoje para amanhã, que a gente sabe que isso sempre causa nas famílias, né, nos pais, algumas reflexões importantes, tragam isso amanhã para o nosso primeiro momento, que a gente reserva aí 5 minutinhos para estar dialogando, 5, 10 minutinhos para finalizar alguma coisa que tenha ficado de hoje, tá? Beleza? A gente se vê amanhã. Obrigado, Juliano. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então, todos fizeram a inscrição, tá? Alguém colocou ali que não recebeu. Se amanhã novamente não tiver recebido, a gente envia o link aqui também durante a aula. Uma boa noite. Obrigado, tá? O suporte já enviou ali o link do YouTube da aula de ontem, tá? Então, suporte sempre atento aqui. Obrigado a todos e todas. Uma boa noite. Por favor, encerrar a gravação. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado, Fabrício. Muito obrigada.